A luz o quê? A luz o quê? Lê de novo. A luz o quê? Se perdeu. A luz o quê? Resplandecem nas trevas. Isso daqui é muito forte. A luz o quê? Resplandece nas trevas. Corre lá em cima e pega o controle do portão para mim. Pega lá. Eu acho que... Não, eu tenho, irmãos, eu tenho que esmiuçar isso daqui. Eu preciso. Você vai ver que vai somar na tua vida, vai somar. Tem vezes que a gente precisa entender bem para que amanhã depois a gente possa pregar e multiplicar a sabedoria que Deus nos dá. Você sabe trocar a câmera para o povo, né? Mostra lá que a gente está fechando a porta da casa de oração para ninguém conseguir fugir. Amém? Para ninguém conseguir fugir. Mas na verdade eu estou fechando a porta da casa de oração. Não é porque alguém queira fugir, mas é porque agora a gente vai falar sobre as trevas. Então eu estou fechando a porta para que, veja bem, os irmãos vão apagar a luz. Olha o que acontece, a porta está fechada. Ó, o que tomou esse salão aqui agora? O que tomou esse salão? Trevas, escuridão, as trevas. Mas a porta está o quê? Fechada, para elas não poder o quê? Fugir. Trevas, eu não quero que vocês fujam daqui. Mas eu peço para os irmãos acender a luz. Apaga a luz. Acende. Apaga. Acende. Para pensar nisso. Porque se o Senhor te revelar como me revelou, você vai entender a luta diária que você tem. É a luta diária que a gente tem. Eu não sei se você já pensou assim, eu já pensei assim. Se o Espírito Santo habita em mim, Deus habita em mim, por que às vezes eu consigo ser tão endemoniado? Não sei se um dia você já pensou assim, mas eu já pensei. Se o Espírito Santo habita em mim, se Deus habita em mim, por que às vezes eu pratico o pecado? Eu me iro, eu cobiço. Talvez você nunca pensou assim, mas você já achou, você só não elaborou a pergunta dessa forma. Talvez é por causa dos teus momentos de fraquezas que Satanás consegue encher o teu coração de dúvida se Deus está em ti ou não. E isso que Deus me deu encargo de compartilhar contigo, certamente vai trazer muita luz para a tua vida. É instantâneo. Se nós apagarmos a luz, um já recebeu, vamos de novo. Se nós apagarmos a luz, é instantâneo. Se nós apagarmos a luz, instantaneamente as trevas Por quê? Porque elas estão aqui. Por isso, acende a luz, irmãos. No versículo 5 diz assim, ó: a luz o quê? Resplandece. Olha só, o quê? A luz resplandece o quê? Nas trevas. Entenda, a luz é incomparavelmente mais poderosa do que as trevas. Incomparavelmente. É como você querer comparar o poder de Deus com o poder de Satanás. O poder de Satanás não dá para pegar nenhuma. Se pegar um corpo humano, né, que são tantas bilhões e trilhões de moléculas, você não pode pegar uma molécula e dizer, ó, isso daqui é o poder de Satanás perto do poder de Deus. Porque o poder de Deus é infinito. E o poder de Deus o poder de Satanás é ilimitado.
Assim como Deus colocou barreiras aí no mar para não passar daquele limite na terra, assim também o poder de Satanás tem o quê? E Deus é o todo, eternamente, de eternidade a eternidade, poderoso. Então, apaga a luz de novo. As trevas estão aqui. Está aqui, ó. Mas quando a luz é acesa, elas não prevalecem. A eletricidade, irmãos, ela é muito boa para usar de exemplo com a energia divina que flui dentro de nós através do Espírito. Olha só a força que a eletricidade tem. Colocamos algumas lâmpadas aqui para que a eletricidade possa se expressar e puf, acabou com as trevas. Está claro. Mas ainda que a eletricidade seja tão poderosa diante das trevas naturais, da escuridão, você pode pegar ali, ó, um fiozinho que está no bocal, tirar e passar fita isolante, uma mera fitinha isolante, que pronto, aquele bocal já não vai dar o quê? Luz. E ainda que a luz seja tão poderosa, ela não vai ter como se expressar. E aí as trevas, ainda que sejam tão mais fracas do que a luz, as trevas vão prevalecer. O que o Senhor quer dizer conosco sobre isso? O que Ele quer dizer conosco? De uma forma bem objetiva, Ele quer dizer assim: você precisa deixar eu iluminar a tua vida. Você tem que aprender a voltar ao princípio de tudo e se alimentar da árvore da vida e não da árvore. Olha como essa árvore ela é astuta. Pode ligar a luz, irmãos. Obrigado. Podem sentar agora. Muito obrigado. Eles queriam deixar a gente no escuro agora, vocês viram? Obrigado. Vai lá. Calma, irmão. Eu já entendi que não se falou a primeira vez. Tá bom. Por isso que eu estou juntando para a gente fechar lá na escolinha, para o som não passar para cá. Irmãos, mas agora voltando ao que é mais importante. Olha como essa árvore é perspicaz. Ó, você tem que se alimentar da árvore da vida e não da árvore da morte. Olha como ela é perspicaz, astuta essa árvore. Ela é chamada de árvore do quê? Conhecimento do bem, mas na verdade qual o fruto dela? Morte. Mas se tivesse ali escrito árvore da morte, ninguém ia querer comer dela. Mas como é a árvore do conhecimento do bem e do mal, muitos pensam assim: não, eu vou comer dela, mas o que é bem eu retenho, o que é mal eu descarto. Como se a gente tivesse essa capacidade. Tem muito pecado que se a gente não conhecesse, a gente não iria praticar. Se nós fôssemos criados longe da cachaça, da bebida forte, da bebida, da cocaína, do cigarro, não vou usar meus lábios para falar esses três, mas dessas coisas ruins que tem no mundo, muitos desses pecados a gente nunca ia praticar, não ia sermos viciados naquilo, porque nem o conhecer. Mas a gente está num mundo onde a árvore do conhecimento do bem e do mal é a rodo. E tudo que Satanás cria nesse mundo, com toda a tecnologia e tudo mais, é só para que ela esteja mais acessível a mais pessoas. Porque sabe que o ser humano, tendo acesso a ela, dificilmente vai preferir a árvore do quê? Mas aí na vida do corpo de Cristo, o Senhor tenta conscientizar os seus ramos, que Ele é a videira verdadeira e Ele tem a seiva para que você possa produzir fruto. E que se você permanecer nele, Ele permanece em você. Mas se você não permanecer nele, sem Ele, você não pode fazer nada. Quem entende isso? Oh, irmãos, isso daí é tão profundo.
Agora as esposas têm mais facilidade de entender por que às vezes os maridos dão tanta bola fora. Porque as trevas estão aí. Estão aí. Só que no momento que o teu marido está orando mais, estudando a palavra, contatando mais ao Senhor, as trevas não prevalecem. A luz é mais forte. E isso também serve dos maridos com a esposa, né? Às vezes a esposa está lá um doce na fé, e às vezes está ansiosa, querendo quebrar tudo, mudar tudo no jeito dela, na hora dela, e pá, querendo chutar o balde. Por quê? Porque as trevas também estão nela. Só que às vezes ela está ali em comunhão com o Senhor, se alimentando da palavra, invocando o nome do Senhor, tendo deleite e prazer no Senhor. O Senhor está tendo meio para fluir a sua seiva, o seu espírito, a sua luz, e as trevas não prevalecem. Bom, o Senhor me deu muitos textos para nós lermos e falarmos sobre isso. Mas eu tinha que começar dessa forma para você entender que o Senhor Jesus é a luz e é a vida, mas que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e as trevas entraram no corpo, na carne dele. Ele passou a ser carnal. Então as trevas habitam na nossa carne. A salvação de Deus é uma só, que acontece em 3 estágios. Começa no espírito. O Senhor deseja que a gente desenvolva a nossa salvação para a alma, e assim possa usar o nosso corpo. Porém, a salvação plena do corpo acontecerá apenas na ressurreição. Enquanto não acontecer a ressurreição ou a transfiguração, né, a transformação do nosso corpo, esse daqui vai virar um pozinho e a gente vai receber o corpo glorificado. Então, ainda que a nossa alma esteja plena, haverá sempre a guerra do espírito contra a carne no nosso corpo, na nossa vida, na nossa peregrinação. Haverá sempre essa guerra. Quando que eu vou vencer a preguiça, o desânimo, a ansiedade, o medo, as tentações? De forma plena, quando você receber o corpo glorificado. Enquanto nós estivermos nesse corpo, né, a gente pode olhar aí para o apóstolo Paulo. Ele chegou ao ponto de poder confessar sem medo de vacilar: já não sou mais eu, mas Cristo vive. Mas deixa eu falar uma coisa para você: as trevas ainda estavam lá, só que a luz estava mais forte. Se você estudar bem a palavra, você vai ver que teve momentos que o apóstolo Paulo deu uma resbaladinha, perto do fim na caminhada. Houve momentos. Se voltou contra o sumo sacerdote. Quando voltou a Jerusalém, foi na onda de Tiago para cortar o cabelo, para fazer o voto lá no meio dos judeus. Deu umas falhadinhas. Não é porque Cristo não vivia nele, mas é porque ele ainda não tinha chegado à plena salvação. Enquanto a gente habita nesse corpo, até o último respirar, a gente está propício a cair. A gente precisa aprender essa verdade para saber que a luta é o quê? Constante. Se Adão tivesse entendido, né, que tinha ali alguém rondando e rungindo como leão ao redor, ele tinha vigiado mais, não tinha deixado Eva sozinha. Aí parece que ele levou meio que na brincadeira, né? Tem alguns irmãos no nosso meio que ouvem a palavra, Cristo tenta ensiná-los, e parece que eles ficam levando na brincadeira. Uma hora eles querem vigiar, uma hora eles querem fazer o certo, uma hora eles querem honrar o Senhor, e outra hora eles deixam o Senhor de lado. Eles ainda não receberam essa verdade, mas que essa verdade possa fortalecê-los, que as trevas habitam no nosso corpo carnal, e qualquer vaciladinha que a gente der, né, passar uma fitinha isolante ali na corrente, energia divina, a nossa lâmpada, que é o espírito do homem, a lâmpada de Deus, né, o meio pelo qual Deus brilha, ela apaga. E aí, irmãos, tentações, maledicências, iras, discórdias, desânimo,
instantaneamente fluem. É coisa instantânea. Você já parou para pensar que às vezes como é rápido para a gente sair da carne para o espírito? É que nem os irmãos aqui, como é rápido para acender e apagar a luz. É só chegar ali no TikTok, né? Tic-tac. Agora, sem querer querendo, eu fiz uma ligação com essas. Tem um tal de TikTok, não tem? Então, tem que saber o que você acessa, seja Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e tantos outros que tem por aí. Porque misericórdia, para você apagar a luz é assim, ó. É ou não é? Às vezes eu estou lá assistindo uma pregação do irmão Sérgio, do irmão Vilney, aí do nada vem um anúncio. Onde é que pula esse negócio? Porque assim, irmãos, para apagar. Assim, a gente está aqui, invocando o nome do Senhor, estudando a palavra, a luz está acesa. Mas às vezes a gente sair daqui, lá na nossa cama, ligar a TV e colocar numa série, num filme, numa novela, olha o que acontece. A luz apaga, é assim, ó, automático. E a gente sabe que é. E eu não estou falando isso para condenação, porque às vezes eu mesmo pratico isso. Então não falo para condenação. Se for para condenação, eu sou o primeiro a receber pedrada. Mas o Senhor vai trabalhando e vai mostrando para nós, isso não é para ti. Busca graça em mim para você vencer. Na força do braço você já sabe que não vence. Você abre mão hoje e volta a fazer amanhã. Mas se você buscar em mim, deixa eu trabalhar. Porque as trevas, elas não prevalecem contra a luz. Aonde a luz é acesa, as trevas não podem prevalecer. Não vencem. As trevas não vencem a luz. A vida divina é muito mais poderosa do que a vida satânica, do que o pecado. Porém, a gente tem que aprender o meio pelo qual a vida divina enche e ilumina a nossa vida. Você gastou aqueles 18 minutinhos, eu acho 11, numa pregação que eu compartilhei contigo das 3 vidas. Está lá no grupo. Eu te aconselho a guardar, a estudar, né? São as 3 vidas: a vida satânica, pecaminosa, a vida almática, humana, o ego, o pensamento, a emoção, a vontade, e a vida divina, que é o Espírito Santo que habita no nosso espírito. Então tem essas 3 vidas dentro de nós. Por qual vida o Senhor quer que a gente viva? A do Espírito. Mas é fácil? Tem todo um percurso para vivermos nessa vida. E o Senhor apresenta o percurso. Mas viver e andar nesse percurso, a escolha tem que ser nossa. Vocês estão muito próximos de alcançar o objetivo. Porque é visto quem anda nesse percurso ou não pelas obras. Quem quer andar nesse percurso da vida divina, vai dedicar a sua vida e o seu corpo a Deus. Como Deus, Ele solicita, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, e no grego original ali os vossos corpos, está no plural, como um único sacrifício, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a palavra de Deus, ali é um caminho para que a luz permaneça o quê? Porque quando a gente se une e apresenta a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, então Ele tem caminho para renovar nossa mente, para que a gente não se conforme com este século. Ele tem caminho para abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue como que esse mundo vai de mal a pior e é corrompido por Satanás. E que ele tenta constantemente penetrar em nossas vidas, casas e famílias por intermédio de suas criações. Agora, sem o culto, sem o acesso à palavra, sem a oração, como que a luz brilha para as trevas serem dissipadas?
enquanto não chega a colheita das trevas, a vida nas trevas parece muito boa. E é por isso que muitos irmãos nossos, seja aqui na vida da igreja ou no cristianismo, no catolicismo, vivem de forma leviana e nécia, porque viver nas trevas por causa do corpo do pecado é prazeroso. Não é prazeroso a hora que chega a colheita. Não é prazeroso quando aquele cristão que bebe aparece com um câncer, com um problema no fígado. Não é prazeroso quando aquele cristão que fuma, aparece com um problema no pulmão. Ou quando aquele cristão que trai, depois aparece com seu casamento destruído. A hora que chega a colheita não é prazeroso. Assim como também não será prazeroso quando os cristãos chegarem diante do Senhor e muitos deles ouvirem do Senhor: apartai-vos de mim, porque eu não vos aprovo. Mas enquanto está ali, vou abrir mão de cultuar, de estudar a palavra, de servir ao Senhor para fazer minha vontade própria, é muito prazeroso. Então as trevas por causa do corpo do pecado são prazerosas, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viver do jeito que a gente acha certo, é o quê? É morte. E o fruto da árvore da vida? Cristo disse: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então isso daqui que a gente faz, que é um sacrifício, irmãos, cultuar terça, quinta, domingo, ainda que fosse só no domingo, né? Ainda que fosse, se não tivesse culto, né? Fosse só ainda que fosse uma vez na semana, melhor é que fosse todos os dias, amém? Mas vamos dizer que fosse uma vez na semana. Mas por a gente ali querer realmente se dedicar e estar com sede na palavra, isso para nós é uma proteção e um caminho para Deus fluir. Sendo mais de uma vez, é uma proteção ainda maior. Mas o que eu quero dizer na verdade é que nós devemos lutar para cultuar a Deus todo dia em espírito, não depender só disso daqui, entende? A gente tem que enxergar que apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo não é só na hora da reunião. Isso é muito religioso, quem está entendendo? É apresentar a Deus o corpo como sacrifício vivo em toda e qualquer situação. Sabe, quando o nosso ego quer falar, e aí se a gente está com a luz acesa, a gente sabe, não, isso não é o Senhor, isso não é o Espírito, isso é a minha carne, e eu não vou fazer como a minha carne quer. Quantas, muitas vezes, discussões a gente não tem num dia com os outros, e a gente sempre quer sair por cima. Isso é o nosso ego, é a nossa carne, a gente sempre quer sair ganhando. Mas o que adianta ganhar na carne e perder no espírito, entristecer o Senhor? Então a gente precisa ter a luz acesa para enxergar em todos os momentos como agradar ao Pai, como ser para Ele um sacrifício vivo. Porque se a gente enxerga e a gente não faz, pelo menos o Espírito dentro de nós tem o caminho de estar gerando arrependimento depois. Mas se a gente não enxerga, faz o que é errado e não sabe o que é certo, como que o Espírito vai gerar arrependimento em nós? A ignorância faz com que a gente pense que está tudo. Porém a Bíblia fala em Lucas 12, o servo que não fez a vontade do seu Senhor e não sabia, não fez porque não sabia, ainda assim receberá poucos, ou seja, ainda assim vai ser disciplinado. Por quê? Eu acho que um dos motivos teve sempre na palma da tua mão. Você não estudou, não gastou tempo, não me contatou mais porque você não quis. Então não vem dizer também que você não tem nenhuma culpa, porque eu te dei olho, eu te dei uma mente, a capacidade de ler, eu coloquei pessoas no teu caminho e você endureceu o coração para viver do seu jeito. Agora é a prestação de contas, né? Deus abençoe que a gente não tenha o coração de pedra, mas o coração de carne, que pode ser cheio do Espírito Santo. Amém.